Então, ó, a gente tem uma primeira estrutura, que é a estrutura enquanto faça. Então, aqui tem uma ideia de um pseudocódigo, ó, enquanto uma determinada condição for verdadeira, e essa condição é um teste, tá? É um teste, e esse teste sempre tem lá como saída duas possibilidades, verdadeiro ou falso. Se for verdadeiro, ele vai fazer a ação. Se for falso, ele não faz a ação, ele passa batido. Enquanto isso for verdadeiro, ele faz a ação e depois faz a ação de novo e vai fazendo a ação para sempre, o que a gente chama aí de loop, tá? Loop pode ser infinito ou não, né? Se a condição for sempre verdadeira, o loop vai ser infinito. Aqui eu tenho um exemplo de um algoritmo aqui embaixo, tá? Eu estou inicializando uma variável que eu chamei de n, inicializando ela com o valor 1, e estou fazendo aqui, ó, enquanto n tiver um valor menor ou igual a 10, eu vou fazer n é igual a n mais 1, tá? Ou seja, eu vou incrementar essa variável n e vou escrever o valor dessa variável n na tela, tá? Incrementar uma variável n. Antes que você me pergunte, não sei se isso ia ser uma dúvida de vocês, né? Mas olha só que estranho que eu estou fazendo, né? Eu estou pegando um n e estou fazendo igual, e você deve lembrar, né? Alguns slides anteriores eu falei que um símbolo de igual sozinho é um sinal de atribuição, né? Então eu estou dizendo que n vale ele mesmo mais 1. Pode isso? E aí o que acontece é o seguinte: quando a gente vai atribuir um valor a uma variável, a gente olha primeiro para o lado direito. Quanto vale n? Se for na primeira vez aí, n vale 1. Então isso daqui vai valer 2. Quer dizer, o valor de n, ou seja, 1, mais 1 é igual a 2. E aí sim, esse 2 é armazenado dentro da variável n, tá? Ou seja, ele vai armazenar um valor numérico 2 na variável n e vai substituir o que tinha lá dentro. Tinha 1, agora passa a ter 2, quando passar por essa linha. Tá bom? Então é isso que está acontecendo nesse item 3 aqui, que a gente está fazendo n igual a n mais 1. Vamos olhar para o fluxograma aqui do lado, né? Talvez o fluxograma fica mais fácil de visualizar. Tinha um código rodando, tá? Chegou a um ponto onde eu inicializei uma variável n igual a 1. Falei, ó, n vale 1 nesse momento. E aí ele chegou aqui num ponto de junção, mas ele passa sempre para frente, né? Aqui a setinha é onde está chegando, então a gente vai seguir a setinha de saindo aqui, tá? E vai fazer um teste. N é menor ou igual a 10? Bom, n, nesse primeiro caso, vale 1, tá? Se n vale 1, então ele é menor ou igual a 10. Então isso é verdadeiro. Se isso é verdadeiro, ele vai por essa saída aqui. Nessa saída aqui, ele escreve na tela o valor de n, ou seja, vai escrever 1, e depois ele vai fazer esse cálculo aqui, que é esse incremento, né? Como você viu aqui nessa explicação que eu fiz, agora, a partir dessa caixinha aqui, desse processo aqui, n passa a valer 2. N passa a valer 2, ó, a saída desse fluxo vem para cá, nessa bolinha aqui, nesse ponto de junção, e só tem um caminho para ir, voltar para o teste novamente. Nesse teste, o que ele está fazendo? Está perguntando, n é menor ou igual a 10? Ou seja, 2 é menor ou igual a 10? Continua sendo verdadeiro, então ele escreve o novo valor de n, no caso agora vai escrever 2, e vem aqui para baixo e incrementa novamente. N é igual ao valor de n, ou seja, 2, mais 1, ou seja, 3. Então agora n vale 3. Subindo novamente, né, só tem esse caminho para ir, e testa novamente. 3 é menor que 10? Sim. Escreve o 3 na tela, e agora incrementa o valor de n e substitui na sua variável. Bom, eu não preciso fazer até 10, eu espero que você já tenha entendido, né, o que está acontecendo aqui. Ele vai continuar incrementando até chegar um momento, vamos para o final do processo, vai. Ele chegou num ponto que ele escreveu 10 aqui, vamos supor, n já vale 10, tá? E ele escreveu 10. Ele vai até 10 por quê? A gente está dizendo n é menor ou igual a 10. Então, quando n valer 10, está incluso no teste, continua sendo verdadeiro. Ele escreveu 10 na tela aqui embaixo e vai fazer um teste agora. 10 não, né?
N agora passa a valer 10 mais 1, ou seja, 11. 11 está armazenado na variável N. Então ele sai aqui desse fluxo, vem aqui para cima, chega aqui de novo no teste. 11 é menor ou igual a 10? Agora esse teste deu falso, ou seja, não é menor ou igual a 10. E ele desloca o fluxo para cá e continua o programa. Então, vendo aqui no fluxograma, eu acredito que fica um pouco mais fácil de visualizar o que é que acontece nesse processo aqui de loop, tá? Ou seja, de laço de repetição, né? Então ele vai repetindo enquanto uma condição for verdadeira. A partir do momento que essa condição não for mais verdadeira, ele para de repetir e continua o programa, o que tiver que fazer depois disso. Nos exemplos que a gente falou anteriormente aí, né? Tem o caso lá, por exemplo, eu quero que ele fique repetindo enquanto a pessoa for digitando a letra S, né? Ele faz a perguntinha, quer continuar? Quero. Aí vai digitando S e vai continuando, vai repetindo. De repente a pessoa digita um N de não quero continuar. Quando a pessoa digitar um N de não, ele para de continuar e segue o programa. Às vezes ele finaliza ou vai fazer outra coisa. Isso, a gente, em linguagens de programação, normalmente, essa estrutura que eu acabei de mostrar para vocês, a gente chama ela de while, tá? No Java é chamado de while, no C é chamado de while, no Python é chamado de while, enfim, várias linguagens usam essa mesma nomenclatura aí para essa estrutura de repetição. Esse aqui é um exemplo, então, dessa estrutura. É um exemplo que a gente está fazendo, ele exibiu uma lista de números de 1 a 10. Para escrever os números de 1 a 10, eu poderia fazer lá. A primeira linha eu faço assim, ó. Escreva e coloca o número 1 aqui dentro, né? Entre aspas, né? Porque é um texto. Depois, na outra linha, coloco essa mesma função e coloco o número 2. Depois, na outra linha, coloco a mesma função e coloco o número 3. Puxa, eu ia ter que fazer isso 10 vezes, né? Meio trabalhoso. E como eu falei, a gente que, né, vocês são programadores, vocês são preguiçosos. Então vocês querem soluções mais eficientes e mais digitando o mínimo possível. E como a gente resolve esse problema digitando o mínimo possível? A gente cria um laço de repetição. Então olha só que interessante aqui, ó. Eu criei uma variável n, no caso ela pode ser um valor inteiro, tudo bem, tá? Eu inicializei ela, lembra que no Visual a gente não usa o sinal de igual para atribuir, a gente usa esse sinal ou aquele dois pontos igual para fazer a atribuição de valor, né? Então eu estou colocando o valor 1 dentro da variável n, tá? E aí eu coloquei a estrutura do enquanto aqui. Deixa eu usar a minha, né? Destacar aqui. Enquanto n for menor ou igual a 10, então essa é a condição, tá? Faça. Aí o faça pode ser com cedilha ou não, funciona, tá? No Visual funciona das duas formas. Ele vai escrever exatamente o que está dizendo lá no nosso algoritmo, né? Ele vai escrever o valor de n e vai incrementar o valor de n, quer dizer, n mais 1 e armazena na variável n. E aí ele volta, né? Quando ele fez isso, ele encontrou esse fim enquanto, ele volta aqui e faz o teste novamente. Se esse teste continuar verdadeiro, ele executa o que está aqui, encontra o fim enquanto e volta aqui para cima. Faz o teste novamente. Então ele vai ficar nesse ciclo, né? Aqui, agora você entende por que a gente fala rodar um programa, né? Então ele fica rodando isso aqui, rodando, até que de repente esta condição não seja mais verdadeira. Quando essa condição não for mais verdadeira, ele não faz essa setinha para baixo, ele faz assim, ó, ele pula direto e vai para a próxima linha de código. Se tiver alguma coisa para fazer, ele faz. Se não tiver, ele finaliza o programa. Tá? Então é isso que vai facilitar um pouco a nossa vida. A saída desse programa é essa daqui. Então esse programa vai gerar uma série de números de 1 até 10, tá? Vai escrever nos números de 1 até 10. E esse é o exemplo 1, tá? Se eu rodar esse exemplo 1 aqui, ó, é exatamente o que a gente comentou lá no slide, tá fazendo o que tá sugerindo aqui. O que a gente poderia fazer nesse programinha aqui? A gente poderia fazer uma execução passo a passo. Nesse programa, a gente pode utilizar esse botãozinho aqui, ó, ou a tecla F8, para a gente fazer uma execução passo a passo. Vou clicar aqui no botão de passo a passo, tá? E olha só o que aconteceu. Ele destacou a primeira linha, tá? Apareceu a tela aqui do console e não apareceu nada ainda, tá? Vou apertar de novo, olha o que vai acontecer. Ele pulou lá para a linha 3. Então você já nota que ele pulou as linhas vazias, tá?
Ele foi para a linha 3, onde tem a parte de declaração de variáveis, tá? Apertei novamente aqui o passo a passo, né? O que aconteceu? Ele foi para a linha 7, ou seja, ele criou já uma variável n. Se você olhar aqui nessa lado direito, aqui onde tem área das variáveis de memória, né? Já existe um espaço na memória chamado n, a variável que eu acabei de criar, e ele é do tipo inteiro, né? E inicialmente ela já foi criada com valor 0, tá? Por enquanto, aqui nessa tela não tem nada ainda, porque eu não pedi para escrever nada na tela ainda, né? Você percebe que ele está rodando linha após linha. Clica na mãozinha, aí ele vai estar em cima da linha 9, onde está sendo atribuído o valor 1 para a variável, tá? Repara que se você olhar na lista de variáveis, ainda continua com o valor 0. Então, o que significa? Para que seja de fato atribuído o valor 1 para essa variável, é quando ela está destacada e eu clicar aqui na mãozinha para ele passar. Então, passou por ela, executou a ação. Então, eu cliquei e passou por ela. Olha aqui, o valor 1 já foi atribuído para essa variável, tá? Então, essa variável n agora vale 1. Vou clicar novamente aqui, então. Opa, quase que eu cliquei no lugar errado, hein? Ele vai escrever na tela, né? Primeiro ele já fez o teste aqui, já passou por aqui, já fez o teste. Agora ele vai, quando eu clicar novamente, ele vai escrever na tela o valor dessa variável. Então, ó, escreveu 1. Clicar novamente aqui, ele vai incrementar. Então, ó, deixa eu olhar aqui de novo na tabela. Ela está com o valor 1 nesse momento. Quando eu clicar aqui na execução passo a passo e passou pela linha 13, agora a variável n vale 2, certo? Beleza. Chegou aqui no fim enquanto e cliquei novamente, ele vai fazer o teste, se for verdadeiro ele vai para a linha 12. Então, quer dizer, o 2 ainda é menor ou igual a 10. Então ele já fez o teste, ok, está na linha 12. Aguardando eu clicar, não alterou o valor da variável ainda, não escreveu nada na tela ainda, porque ele está em cima dessa instrução. Cliquei novamente, apareceu o número 2. Está em cima da linha 13, né? Está aguardando que você incremente a variável. Então, quando eu clicar aqui novamente, o que ele vai fazer? Incrementar o valor dessa variável. Se você olhar na tabela aqui, agora ela vale 3, tá? Tudo bem? Foi para o fim enquanto. Cliquei novamente, ele vai fazer o teste novamente. Se for verdadeiro, vai para a linha 12 novamente. Vai mandar escrever agora o valor 3. Bom, percebeu, né? Eu acho que deu para vocês identificarem como que a gente consegue rodar passo a passo. E isso é um recurso interessante, porque você está fazendo o seu programinha lá, o seu código, está digitando, né, legal, beleza, está feliz da vida. De repente deu um problema e você não sabe aonde que está o problema, a origem desse problema. Ele apareceu um caractere estranho na tela e você não sabe em que momento que esse caractere está sendo escrito na tela. Bom, faça uma execução passo a passo, tá? Vai clicando aqui, até de repente aparecer aquele caractere que você achou estranho. Quando apareceu, opa, então é nessa linha que está acontecendo o problema, ou é perto dessa linha, alguma coisa que a consequência acontece nessa linha. Então você tem uma possibilidade maior de debugar, né, de corrigir esse problema, tá? De encontrar pelo menos a origem do problema, para depois encontrar uma solução. Aí depois você pode clicar nesse botãozinho para ele executar tudo de uma vez e finalizar a execução do código. Pessoal, vamos aproveitar que a gente está vendo esse código aqui. Eu queria que vocês me dessem uma sugestão aqui agora. Eu não quero mais escrever os números, ó. Veja que eu estou fazendo de 1 a 10, tá? Eu não quero mais fazer de 1 a 10, eu quero fazer de 1 a 20. Onde eu preciso modificar esse código para fazer uma série de números de 1 a 20? Na linha 11, coloca n menor ou igual a 20. É isso aqui? Legal, olha lá, ó. Olha que beleza. Temos uma série de números de 1 a 20. Uma outra modificação aí. Bom, você já percebeu que se você quiser alterar qualquer intervalo aí de valores, você consegue alterar. Agora eu não quero mais que ele exiba de 1 a 20, eu quero que ele escreva de 10 a 20. O da linha 9 eu colocar em vez de 1, colocar 10, é isso? Vamos rodar. Olha lá, que beleza. De 10 a 20. Então aqui no Java, o que a gente tem aqui relacionado à estrutura desse laço de repetição está aqui entre as linhas 6 e linha 9. Então eu vou usar esse while aqui, né?
A condição está aqui, né, entre fazendo sempre, ele vai sempre repetir enquanto n for menor ou igual a 10, tá? A gente tem aqui, então, ele escrevendo na tela o n e depois incrementando esse valor de n. E como é que ele sabe onde está o conteúdo, onde termina, né? Onde que ele sabe que ele tem que começar a repetir de novo? Por conta dessa delimitação que a gente fez aqui com esses símbolos, essas chaves aqui. Então ele executa as linhas 7 e 8. Quando ele encontrou a chave de finalização, ele volta lá em cima e faz um teste de novo. N continua sendo menor que 10? Menor ou igual a 10? Se sim, faz a linha 7, faz a linha 8. Terminou? Vai lá de novo, confere novamente. Então ele vai fazendo, né? Faz, vem aqui, confere, faz, confere, faz, confere. Ah, não é mais, é falso. Então ele vem para cá e continua o programa dali em diante, a partir do ponto que não for mais verdadeiro, tá? Então, interessante, eu posso alterar o valor da variável que está sendo testada, ou eu posso não alterar esse valor, né? Alterar dependendo da condição. Aqui eu estou alterando a cada volta. Então eu poderia colocar uma variável n aí, um texto igual a s, né? Se quanto for verdadeiro, ele vai rodando. No momento que eu mudar o valor dela e for falso, não roda mais. Bom, então aqui nós temos a solução feita em Python, tá? Então, olha só que pequenininho o código ficou, hein? Muito legal. Temos aqui 3 linhas para fazer essa definição. Então aqui, o while, o teste está aqui, ó, n menor ou igual a 10, tá? Então, enquanto essa condição for verdadeira, quando você digitar os 2 pontos e apertar Enter, ele vai tabular. Se ele não tabular, você tabula, tá? Como que ele faz para diferenciar o que corresponde ao que está dentro do laço de repetição e o que não está, né? Então, ele vai vendo pela tabulação. A primeira linha tabulada, ele vai executar. A segunda linha tabulada, ele vai executar. A próxima linha não existe ou não está tabulada. Se não está tabulada ou não existe, que significa que não corresponde ao laço while. Então ele volta aqui para cima e executa o teste novamente. Faz o teste novamente. Se esse teste for verdadeiro, ele faz linha 4 e 5, voltando, né, sempre testando, voltando, testando. A partir do momento que o teste não for mais verdadeiro, for falso, vamos supor que tem uma linha 6 aqui, com uma outra instrução aqui sem tabular. No momento que for falso, ele vem para a linha 6 e continua executando o programa normalmente.